queridos. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Esther, no capítulo 10, que diz o seguinte: depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo, depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da sua nação. Esse é o final do capítulo, esse é o final do livro, né? O capítulo 10 é o final do livro, capítulo final do livro de Esther. É o final da história, né? Dessa história que a Bíblia relata, essa passagem desse tempo em que o povo de Deus estava vivendo na Babilônia, na província de Suzã. Acontece que aqui o judeu Mardoqueu, ele está sendo colocado em lugar de honra, em lugar posto no lugar de governo, né, logo abaixo do rei Assuero. Mas até chegar nesse ponto, algumas coisas aconteceram. Conta o capítulo 1 que o rei Assuero estava dando um banquete, uma festa, porque era costume daquela época, 6 meses antes de grandes guerras, de grandes batalhas, os reis persas oferecerem festas e com o intuito de mostrar o seu grande poder, de mostrar suas grandes riquezas, de mostrar o seu poderio militar, de mostrar as grandezas do seu reino, de mostrar aquilo que eles podiam, né? Num intuito de se autopromover, de autoconfiança, mostrar o seu poderio militar, a sua imponência, a sua autoridade. E nesse contexto, então, o rei Assuero faz esse banquete. Ele estava governando, né, sobre 127 províncias, então ele tinha 127 príncipes abaixo dele, então ele chama todo esse povo e começa a mostrar tudo que ele tinha, o seu ouro, os tapetes, as tapeçarias, a prataria, tudo. E num determinado momento, depois de tomar muito vinho, depois de um banquete bem avantajado, enquanto simultaneamente acontece no Palácio Real o banquete dos homens, acontece também o banquete das mulheres. A rainha Vasti, a rainha persa Vasti, estava também dando um banquete. E o rei decide que ele quer mostrar a rainha. Então ele chama a Vasti, manda que ela coloque a coroa real e a chama para que venha participar do banquete dos homens, para que ele pudesse exibir a sua rainha. A sua rainha, a palavra de Deus diz que ela era formosa à vista. Ela era uma mulher bonita. Alguns estudiosos dizem que ela se nega a ir à presença do rei, porque a Bíblia fala que ela se nega, porque talvez já estivesse grávida e não queria se mostrar naquele estado. Outros dizem que ela não quis, né, se apresentar, obedecer ao rei, porque ela não era costume desses povos persas, de ficar exibindo as mulheres diante de uma reunião masculina. Então ela resolve não ir. Isso enfureceu muito o rei Assuero. Então o rei Assuero se aconselha, né, com seus sábios, e eles dizem que que o rei assine um decreto para que ela não volte mais a vir à presença do rei, ou seja, que ela deixe de ser rainha, seja deposta da sua condição de rainha. E, simultaneamente a isso, assine um outro decreto, mandando buscar no reinado virgens formosas, para que viessem, e tomassem o lugar da rainha Vasti. Então é feito isso. Já a partir do capítulo 2, o rei já está com a sua ira mais calma, já está mais tranquilo, e ele se lembra de Vasti. E se lembra do que ele tinha feito, do decreto que ele tinha feito. Talvez até tenha se arrependido, mas como um decreto de um rei persa tinha um peso muito grande, e jamais poderia ser revogado, não adiantaria mais ele voltar atrás. Então, seguiu-se então a busca, né, pelas virgens, pelas moças formosas dentro do reino, para que ocupassem o lugar de Vasti. E nesse ínterim,
Nesse meio tempo, existe uma jovem chamada Esther, que vem aconselhada por Mardoqueu a participar deste evento, deste concurso, né, vamos dizer assim, concurso de beleza. Mardoqueu era um homem da tribo de Benjamim, que os seus antepassados haviam sido transportados para a Babilônia por Nabucodonosor, e ele estava lá na Babilônia, vivendo ali, estava estabelecido ali. Esther era uma jovem, sua prima, que era órfã de pai e mãe, e ele havia tomado ela como filha. Então ele tinha criado ela de acordo com os costumes do povo judeu, né, ensinando a lei de Deus para ela e tudo, modos de se comportar, tanto que ela, por obediência, vai e participa então desse concurso. Chegando ela diante dos oficiais que estavam selecionando, o versículo 9 diz que a moça pareceu formosa aos olhos de Hegai e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os enfeites e os alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther tinha algo que as outras moças não tinham. Esther tinha algo que não só a beleza, a formosura, né, beleza externa, ela tinha algo. Ela achou graça diante deste oficial também. Então, por 12 meses, essas moças foram preparadas, elas foram embelezadas, elas foram tratadas de forma que a sua beleza fosse realçada, com alimentação diferenciada, com especiarias, para tratamento para o cabelo, para a pele, para que elas somente depois de 12 meses fossem apresentadas diante do rei. E então, Esther, né, chegou a vez dela de se apresentar diante do rei, e no versículo 17 do capítulo 2 diz que o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que as outras virgens, e o rei pôs nela a coroa real, e a colocou no lugar que pertencia à rainha Vaste. E o rei fez um grande banquete para festejar, então, a sua nova rainha, e Mardoqueu, então, é colocado, assentado às portas do rei. Num primeiro momento, se você for pensar, Mardoqueu colocado, assentado à porta do rei. Ele estava lá à porta do palácio. Talvez você pense, o Mardoqueu foi colocado ali como porteiro, né? Não ganhou grande coisa, né? A prima dele, né, considerada como filha, é rainha, e ele, o pai, né, de criação, mas o pai, é colocado então num cargo de porteiro. Na verdade, não. Na época, as pessoas resolviam grandes questões às portas do palácio, às portas do rei. Então ele está ali, colocado ali num lugar estratégico, num lugar, creio eu, designado pelo Senhor para desempenhar um papel de suma importância. Ele estava ali, e ali ele ouvia as deliberações, e ali ele participava do mundo político daquela época, embora uma monarquia, né? Uma monarquia dominante. E então, certa ocasião, Mardoqueu ali sentado à porta do rei, ele ouve uma conspiração. 2 eunucos se organizam e maquinam matar o rei. E o que Mardoqueu faz? Atento, ele pega essa informação e leva até a rainha Esther. E a rainha Esther, por sua vez, informa o rei, e o rei toma suas providências, os eunucos são mortos, e este acontecimento é registrado no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. E esse livro é fechado, fica lá guardadinho. Então esse acontecimento fica lá guardado, fica lá esquecido, fica lá arquivado. As coisas continuam, o decorrer da história continua. E há então um homem chamado Amã, que é colocado pelo rei Assuero como o segundo homem após ele. Então é o rei Assuero, esse homem oficial do rei é chamado Amã, logo após, e abaixo de Amã, os 127 príncipes das 127 províncias. E num determinado dia, Amã decide pedir ao rei que decretasse que as pessoas do reino deveriam se curvar diante dele, se inclinar diante dele.
E os dias iam se passando e Mardoqueu não se curvava. E as pessoas começaram a notar: nossa, a Amã passa e você não se curva. E a Amã notou também. E de repente um dos colegas de Mardoqueu, que ficava ali à porta, pergunta: por que você não se curva diante de Amã? É uma ordem, um decreto. E aí ele fala: porque eu sou judeu. Ele declara a sua nacionalidade. O nome de Deus não é falado, mas implicitamente está ali colocado: eu sou judeu, eu sirvo ao Deus vivo, eu só adoro aquele Deus. E na lei do Senhor diz que somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestará culto. Em outras palavras, é isso que o judeu Mardoqueu estava dizendo. E então, Amã fica muito enfurecido. Muito enfurecido porque ele era o único que não se prostrava diante de Amã. Mardoqueu era o único. Vendo, pois, no versículo 5 do capítulo 3, vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã foi muito ardiloso, muito astuto. Então, Amã procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Ele tinha um projeto diabólico, porque o projeto de Deus é que o Messias nascesse dentro do povo judeu. Né? Que os judeus fossem exterminados, que esse povo que estava espalhado dentro das 127 províncias era uma ameaça, porque os costumes deles eram diferentes das leis de todos os povos. E eles não faziam aquilo que o rei decretava, né? Ele entrou na mente do rei, e o rei, convencido disso, tá, ok, beleza. Decretou então. E o prazo para esse extermínio era daquela conversa, dali 1 ano mais ou menos. Esse decreto chegou aos ouvidos de Mardoqueu. Ele estava lá na porta, às portas do rei. Ele ficou sabendo da notícia. E ele ficou muito contristado. O capítulo 4 começa, disse que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade gritando com amargo e alto clamor. Ele deve ter saído correndo, chorando, clamando, pedindo a Deus misericórdia. E o que aconteceu, esse edito e a atitude de Mardoqueu chegou aos ouvidos de Esther. E Esther então manda alguém para entender o que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo com Mardoqueu? Por que daquela atitude, né? E aí Mardoqueu manda contar para ela tudo o que estava acontecendo e do risco do que estava acontecendo, que o povo judeu estava correndo devido a esse decreto do rei Assuero, convencido por Amã. E mandou para ela também a cópia desse edito, né, para que ela pudesse ver, pudesse fazer alguma coisa, para que ela chegasse na presença do rei e suplicasse pelo povo, se agora sim, né, se identificasse como judia, como, né, pertencente a esse povo, e que ela também estava correndo o risco de vida. E aí então Esther, eu creio que com medo, manda dizer para Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias sabem que para todo homem ou mulher que entrar no rei, no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença para essa pessoa, a não ser a sentença de morte. E há mais de 30 dias que eu não falo com o rei. Ela estava com medo. Ela estava temendo pela sua vida. Duplamente. Mas muito mais temendo pela sua vida diante do rei. E Mardoqueu se posiciona e manda responder para ela o seguinte. Versículo 14 do capítulo 4. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento não faltará para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino? Eu creio que Esther deve ter ficado movida, mexida com essa sacudida que o seu tio adotivo, seu pai adotivo, propôs para ela, deu para ela. Olha só, tu não tá aí por acaso. Tu não tá aí para bancar de dondoquinha de rainha. Tu tá aí por um propósito maior. Tu tá aí para desempenhar um papel que talvez tu não tenha te dado conta ainda. É por isso que Deus te colocou aí. Tu não tá aí porque tu é maravilhosa, que tu é linda e etc. Não, tu tá aí porque alguém viu graça em ti. Alguém viu algo especial em ti, por onde quer que tu vá. E isso não é teu. Isso é de Deus. E então Esther se dá conta, né, de quem ela é, a quem ela serve, e manda dizer: então faz o seguinte, aciona todo mundo,
todo o nosso povo que jejuem e orem junto comigo por 3 dias e 3 noites, que eu vou na presença do rei. E se eu tiver que morrer, morri. Mas eu vou lutar pelo meu povo. E assim se fez. E Esther, então, chega na presença do rei. O rei estende o cetro para ela como sinal de consentimento, né? Pode vir, né? E ela, então, chega perto do rei e fala para ele o que ela precisa. Eu quero receber o rei para um banquete. Ela foi sábia, ela foi inteligente. Ela primeiro orou, ela primeiro buscou sabedoria em Deus para poder chegar diante do rei com a autoridade vinda do Senhor, não só como rainha ou na força do seu braço, mas para chegar diante do rei com a autoridade vinda do Senhor. E com sabedoria não declarou apressadamente aquilo que veio. Ofereceu então mais um dia. Vamos lá, vamos para um banquete. Comendo na mesa, com calma, a gente conversa melhor. E então o rei vai ao banquete. E no banquete Esther não fala nada. Não sentiu de Deus de falar. Continuou ali, comeram, beberam. O rei pergunta o que ela quer e ela diz: quero somente que você e a Amã voltem amanhã para um outro banquete que eu vou preparar. E eles foram para casa. 2 coisas aconteceram após esse banquete. A primeira, Amã voltou para casa orgulhoso, com o coração estufado, com o ego estufado, com orgulho nas alturas. Eu fui o único a ser convidado, junto com o rei, para estar no jantar, no banquete da rainha. Eu sou o melhor, eu sou um cara bem sucedido. Só que eu tenho uma pedra no meu sapato. Então ele vai para casa, se aconselha com a sua esposa e com seus amigos e fala sobre o judeu Mardoqueu. Então seus amigos aconselham ele: faça uma forca bem alta, de 22 metros de altura, para enforcar o judeu Mardoqueu. Vá à presença do rei e peça que ele decrete esse enforcamento. E ele foi e fez a forca. Para essa ocasião, para esse acontecimento, eu chamo a tua atenção. De quem nós temos tomado conselho? Para quem nós temos pedido orientação? Em quem nós temos buscado palavras para nos orientar os próximos passos? Em que lugar nós buscamos direção? Onde? Amã buscou nos seus amigos e numa esposa tola. E foi dormir. Segunda coisa que aconteceu depois desse banquete. O rei foi para casa. Capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. O rei perdeu o sono por alguma razão. O rei perdeu o sono, mas não mandou chamar as mulheres do seu harém. O rei perdeu o sono e não mandou chamar Esther para satisfazê-lo. O rei perdeu o sono e não saiu às portas para beber com seus amigos. O rei perdeu o sono e mandou trazer o livro das crônicas dos reis. E para ele foi lido aquele livro. E num determinado momento foi lido que um certo dia um judeu de nome Mardoqueu salvou a sua vida. E ficou registrado naquele livro. E ficou lá esquecido. Então ele pergunta aos seus jovens servos: que honra e que galardão se deu pelo ocorrido a Mardoqueu? E esses homens respondem: coisa nenhuma se fez. E aquilo incomodou o rei muito. No dia seguinte, Amã apressadamente chega, né, no pátio do palácio, e o rei manda que ele entre, e ele já está pronto para pedir, então, o decreto para enforcar Mardoqueu. E antes que ele abra a boca, o rei já fala: o que se faz a um homem de cuja honra o rei se agrada, ou a quem o rei deseja honrar? O que se faz? E então Amã então infla mais o peito e pensa: esse homem sou eu mereço honrado. E então ele começa. O que se faz? Traga-se então a veste real, o manto real, o manto que o rei já tem usado. Traga para ele um cavalo bom, um cavalo que o rei já tenha montado. Traga para ele também uma coroa, um estandarte, ponha sobre a sua cabeça. E que pelas ruas da cidade
alguém proclame junto com ele. E isso é o que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar. Apregou-se toda a honra, apregou-se por toda a cidade essas palavras. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, como disseste, e faze assim ao judeu Mardoqueu. Não se esqueça, faça tudo quanto disseste, não deixe de fazer coisa alguma. Então Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e levou pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem, de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou a sentar-se à porta do rei. Amã voltou para casa angustiado, preocupado. Agora perdi, agora acabou, agora deu. Antes que ele tomasse qualquer atitude, qualquer providência, os criados de Ester buscam Amã para o banquete. E no banquete, Ester então conta para o rei qual era o motivo do seu chamamento, qual era o motivo do seu convite. Olha, rei, existe no nosso meio um inimigo que está querendo tirar a minha vida e acabar com a vida do meu povo. E então ela se declara judia e fala. E o rei pergunta: mas quem é este homem? Quem é este inimigo? E então a rainha Ester fala: o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou muito diante do rei e da rainha. O rei então saiu furioso, saiu correndo dali, foi embora. E a mãe, então, com a intenção de se pedir perdão, pedir misericórdia para a rainha, acaba se curvando diante da rainha, acaba se prostrando diante da rainha. E então o rei olha para aquilo e fica muito mais irado e, na mesma hora, manda que levem Amã e ele é enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E então, um novo edito é proclamado, um novo decreto é escrito, não revogando o anterior, porque não pode ser revogado, mas dando a cada judeu o direito de se defender. No dia do primeiro dia de Nisan, né, onde haveria a matança, eles ganham o direito de se defender. Então o povo de Deus é preservado através de uma atitude ousada de um judeu que orienta desde pequeno uma menina que tinha tudo para dar errado, que não tinha mais pai, não tinha mais mãe, mas tinha um primo, servo do Senhor, que resolve então tê-la como filha e a cria como tal, dentro da palavra de Deus, olhando para o propósito maior, para que eu e você fomos chamados. Onde você foi plantado, onde você está hoje, é o lugar em que Deus quer te usar. Seja às portas, seja no palácio, seja aconselhando, seja lhe orientando, é neste lugar que Deus quer te usar. E a honra virá, mas virá do Senhor. Não espere honras humanas. Não espere que alguém te reconheça. Não espere palmas, não espere aplausos, não espere plateia. Espere aquilo que vem do Senhor. Espere o retorno que vem do Senhor. Que no tempo certo vai acontecer, que no tempo certo virá. Eu vejo Mardoqueu agindo de forma correta, do início ao fim da história, mesmo sem saber que um dia ele ia ser honrado. Eu vejo ele agindo corretamente, agindo como um verdadeiro servo de Deus, do início ao fim deste livro. Criando uma filha que não é sua, uma prima, cuidando dela, olhando as possibilidades de algo melhor e indicando para ela: vai por este caminho, orientando como ela deve se comportar, e as pessoas veem nela que ela tem algo diferente, que no entanto ela acha graça diante de Hegai, ela acha graça diante do rei. O rei ama Ester mais do que as outras virgens e a coloca como rainha no lugar de Vasti, e ela é usada pelo Senhor, mesmo com medo. Ela teve medo, sim, ela teve medo, nós temos medo. Nós somos seres humanos, ela era uma pessoa, ela teve medo. Mas mesmo com medo, ela foi orientada pelo seu primo, novamente, um homem ousado, um homem com visão de Deus, orientada a permanecer fiel, porque ela estava ali naquele lugar com um propósito. Não aceite viver a vida de qualquer jeito. Não aceite viver uma vida sem propósitos.
Peça para o Senhor para que Ele mostre qual é o teu propósito, qual é o teu chamado. E faça valer a palavra de Deus na tua vida, para que o propósito do Senhor se cumpra na tua vida e você possa perceber que não fomos criados somente para acordar, comer, trabalhar, estudar e dormir e em determinado momento morrer. Nós somos criados pelo Senhor para um propósito maior. Viva o seu propósito, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe ricamente. Amém.